semana foi semana de códigos e ontem teve uma aula muito legal sobre espanhol no Enem. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial. Ela, eu acho que, se eu não me engano, é de Ceará, me corrija se estiver errada. Isso mesmo, Ceará. Então, gente, temos uma pessoa de fora para dar uma ajuda para a gente sobre intercâmbio gratuito. A Jaqueline vai contar mais sobre a experiência dela, como ela fez o intercâmbio gratuitamente, sendo, sendo brasileira, né? É muito difícil, a gente sabe que é um privilégio, né? Fazer intercâmbio hoje em dia, infelizmente. Então, aproveitem todos os pontos possíveis, aproveitem a Jaqueline, tirem dúvidas, façam perguntas, porque não tem pessoa melhor para falar isso. Jaqueline, em nome de todo o cursinho Nelson Mandela, eu vou te agradecer muito pela sua presença. É muito legal a gente ter essa troca de conhecimento. É muito bom essa ponte entre você e a Sara sobre o cursinho. Muito obrigada mesmo por todo o tempo, né? Doado para conversar conosco. E é isso, pessoal. Aproveitem, tirem dúvidas, façam questionamento, tirem todas as dúvidas de vocês, porque nada impede de que vocês consigam fazer o intercâmbio para outro país no futuro bem próximo. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. E Jaqueline, fique à vontade. Pode começar. Certo. Muito obrigada pelo convite, né? Primeiramente. A Sara que me encontrou assim e aí criou essa ponte com vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje podendo conversar com vocês sobre questões de intercâmbio, que realmente é algo que a gente acredita não ser possível, né? E espero que vocês tenham muitas dúvidas, que a gente possa conversar durante esse período sobre como é realmente possível, né? E como que a gente passa por esse processo e o que é necessário para chegar nisso, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um slide que eu preparei para hoje. E aí a gente já começa conversando sobre os tipos de intercâmbio, né? Intercâmbio é uma coisa que vai variar bastante, dependendo dos seus objetivos, né? Do que você gosta de fazer, para onde você tem interesse de ir, né? Então, de pessoa para pessoa vai variar bastante. E eu vou falar um pouco sobre como funciona em geral, quais são os sites que podem nos ajudar a encontrar essas oportunidades que geralmente a gente não vê tão facilmente na internet, né? Não é algo que é amplamente divulgado, que a gente tem acesso. Então, a gente vai ver um pouco sobre isso e também sobre a minha experiência com o intercâmbio que eu fiz há alguns anos atrás, né? Então, não sei se vocês já estão conseguindo ver aí o slide, mas Já. deu certo, Intercâmbio e Felipe? oportunidades de estudar fora. Dá para ver o slide. Ok. Ótimo. Então, a primeira coisa que você precisa descobrir é o que você quer fazer e para onde você quer ir, né? Por incrível que pareça, existem oportunidades sim, que a gente acaba deixando passar por falta de organização mesmo, né? Existe a forma de você estudar, você fazer uma graduação, você fazer um curso de verão, você fazer um mestrado, um doutorado, e até mesmo programas que permitem que você faça ensino médio, né, no exterior. E a gente acaba não sabendo e acaba deixando passar, ou então quando sabe, tá um pouco tarde demais no processo, tem muitas coisas que você precisaria ter naquele momento que você não se preparou e você ainda não tem. Então é importante a gente estar sempre de olho nessas vagas, né? E aí nós temos, vou falar um pouquinho sobre mim, e aí já a gente entra na questão do intercâmbio em si, né? A Mari me apresentou aí, eu sou do Ceará, tá? Sou de Juazeiro do Norte, e eu sou graduada em letras, inclusive graduei agora no final do ano, né? Trabalho com língua inglesa, eu sou professora de língua inglesa e trabalho com pesquisa em literatura japonesa, né? Trabalho também com projetos de artes, então trabalho com o projeto Highway to Broadway, que a gente acabou criando na escola também, que é trazer essa cultura de fora para o Brasil, fazer peças teatrais em inglês e toda essa questão mais de estudar a cultura a fundo, não só a língua, né? E hoje
a gente vai falar um pouco também sobre oportunidades de estudar no Japão, que é uma das minhas linhas agora, na verdade, é o que eu estou procurando no momento, fazer pesquisa, fazer mestrado. Inclusive, esse mês tem bolsas abertas para o Japão. E talvez não seja assim o que todo mundo quer, né? Quando a gente pensa em intercâmbio, a gente fala Estados Unidos, Canadá, mas existem muitas oportunidades para a Ásia. Tenho colegas que foram para a Arábia Saudita. Então, assim, é um mundo infinito de oportunidades, né? Então, vamos lá. Como é que a gente acha essas oportunidades? Nós temos um site maravilhoso chamado Estudar Fora, né? E ele é basicamente isso aí. Lá em cima vocês conseguem ver graduação, intercâmbio, pós-graduação, o PrEP, e ele tem vários cursos que a gente pode fazer. Então, todo mês, o Estudar Fora está lançando quais são as bolsas que estão com inscrições abertas, o que você precisa em cada bolsa, o que é que as universidades estão querendo naquele momento, concursos. Então, tem intercâmbios que você faz uma redação e você passa 3, 4 semanas fora, né? Então, tem muita oportunidade. Por isso que eu disse a vocês, depende do que vocês querem, para onde vocês querem ir, né? Mas se tem uma coisa em comum em todas essas oportunidades é que vocês precisam ter um conhecimento específico que vocês podem adquirir e estão adquirindo já, na verdade, né? Que é o conhecimento da língua inglesa. Então, para que a gente consiga ter acesso a esse número ilimitado de oportunidades, a gente tem que ter um pouco do conhecimento da língua inglesa. Grande maioria das bolsas, seja para Japão, seja para Austrália, seja para onde for, elas pedem que você tenha esse pequeno conhecimento para que você consiga se comunicar em inglês, né? E eu acho que isso é o que facilita todas essas oportunidades para a gente. E foi como eu consegui a oportunidade de intercâmbio que eu tive nos Estados Unidos, né? Então, esse site, vocês podem ativar as notificações, vocês vão ficar recebendo sempre que tiver um artigo novo, uma bolsa nova, alguma coisa sobre a universidade. Eles dão dicas sobre o que colocar no processo, como fazer sua carta de recomendação, tudo isso tem no site, tá? E aí, também, para quem não é muito afim de ler e não gosta de estar lá no site olhando o tempo todo, eles têm um canal no YouTube, tá? E aí, vocês podem até ver que eu assisti ali embaixo as bolsas de estudo de agosto, né? E todo mês eles colocam esse vídeo que tem um resumão, assim, de bolsas específicas daquele mês. Começo do mês eles sempre lançam. Então, quais são as bolsas que estão abertas agora? Para qual público que está aberta essas bolsas, né? Você precisa ter um teste específico de inglês para aquilo? Não, né? E aí, esse é um dos pontos que a gente vai já falar sobre a questão dos testes de inglês, como as universidades requerem esses testes, né? Quem quer fazer realmente graduação no exterior tem que correr um pouquinho mais com os processos, porque muitas vezes eles requerem que vocês façam testes de, por exemplo, uma ideia básica do SAT, que seria um referente ao Enem do Brasil, né? Então, tem toda essa questão. Algumas universidades apenas querem um teste de inglês, outras nem teste elas pedem, né? Elas pedem só uma entrevista, onde você vai conversar com o entrevistador da universidade, falar sobre os seus projetos, sobre os seus planos. E aí depende muito de onde você quer ir, né? E como você vai se planejar para chegar lá. Mas vamos lá, para quem quer graduação, está aberto, inclusive agora, as inscrições para o PrEP do Estudar Fora. O que é o PrEP do Estudar Fora? Eles vão te dar uma mentoria de 1 ano sobre o que você precisa fazer, o que você precisa estudar, eles te dão os materiais e a partir disso você consegue entrar em universidades americanas para fazer a graduação, tá? O PrEP, ele é e eu aqui misturando inglês com português, o PrEP ele é apenas válido para a graduação, tá? Então, se você quer fazer a graduação no exterior, não importa se você está no primeiro ano, se está no segundo, no terceiro, se inscreve no PrEP, que eles vão te dar uma organização de estudos que você precisa para entrar naquela universidade que você quer, né? Como é que vai ser o seu período de estudo, quais são os materiais que você vai estar recebendo deles para estudar. E é bem interessante, é uma seleção que eles fazem, né, para ver quem realmente quer aquilo, como é que essa pessoa vai estudar, se essa pessoa vai realmente se dedicar, se ela sabe realmente o que ela quer. Então, tudo isso é muito importante para você conseguir a vaga, né, no PrEP.
E eu tenho amigos que fizeram prep, tenho 2 amigos, inclusive, um está graduando agora em Harvard e o outro está graduando também, eu não me lembro o nome da universidade, mas é uma universidade bem conceituada também nos Estados Unidos. Então, ambos fizeram prep e foi muito bom para eles, porque foi o que realmente guiou esses alunos para as universidades fora. Né? Não sei se vocês conhecem o Arthur Abrantes, eu acredito que ele teve um tempo na TV, no Faustão e tal, com entrevistas, e ele está se graduando agora em Harvard. Deixa eu só ver aqui algumas perguntas de vocês no chat. Como se faz intercâmbio sabendo o básico do básico de inglês? Essa é uma ótima pergunta. Quando eu fiz o meu intercâmbio, eu sabia o básico do básico do básico. E o processo inteiro, ele tinha algumas provas em inglês, mas eu realmente não sabia muito, porque eu aprendi aquele inglês de escola, né? Eu sou autodidata, aprendi inglês sozinha. Depois que eu entrei na faculdade, eu já tinha voltado do intercâmbio, então eu já estava falando fluentemente. Mas aí eu sempre aprendi sozinha. E o segredo de aprender uma língua é você realmente se dedicar, né? Constantemente. Não adianta você passar, vou passar 6 horas estudando aqui em frente ao computador essa semana e na próxima semana eu estudo de novo, né? Não adianta. É importante que você tenha uma consistência durante os seus dias. Eu vou estudar, tá. O que é que eu posso fazer por dia? Eu posso estudar só 5 minutos? Ok, eu vou estudar 5 minutos. Mas é importante que você faça todos os dias. E aí isso vai te dar uma base, né? Eu costumo dizer que inglês não é uma língua difícil. Depois que você começa a pegar jeito com a língua, ela se torna bem mais fácil. E você tendo essa consistência, ela te ajuda bastante, né? Tem aplicativos que hoje são disponíveis gratuitamente que te ajudam bastante com isso. Se você não gosta de gramática, você não necessariamente tem que sentar com a gramática na mão e estudar, né? Ou então ficar ali naquele, eu vou ler o livro e passar as páginas. Existem muitas outras formas da gente aprender realmente a língua, seja ela inglês, seja ela qual for, né? Hoje, muitos professores aderem a questões mais, que a gente pode dizer, para relaxar, né? Então, muitos professores hoje assistem 20 minutos por dia de uma série tal, né? Ou então escuta essa música aqui e dá uma olhada na letra, vê o que é que você consegue achar de interessante, quais são as palavras que você já conhece. E tudo vai te ajudar a desenvolver essa língua que vai te levar para vários lugares, né? E aí, seguindo, como é que a gente se prepara para uma coisa dessa? Para estudar fora, né? O que é que realmente eles vão pedir ali e o que é que eu preciso saber e preciso ter, né? As universidades americanas e os programas americanos, eles não são tão exigentes com relação à nota, né? Então, o histórico escolar, ele não tem tanto peso quanto ele tem no Brasil. A gente vê que a gente tem que estudar, ralar e tirar notas maravilhosas para poder conseguir alguma coisa de bom, né? Para a gente, se não tiver nota boa, tá tudo errado. E aí, nas universidades americanas, não. Eles pedem cartas de recomendação, que tem um peso muito grande, né? Não dizendo que o histórico não é importante, mas as cartas de recomendação são muito mais importantes. E se você for, óbvio que se você for para uma universidade que você quer bem conceituada, né? Como o MIT, o Harvard, Stanford e essas outras, você tem que ter sim um histórico muito bom, né? Mas o que realmente pesa é o que eles chamam de personal statement, que é a sua carta, né? E a carta de recomendação, né? A carta de motivação, que é o personal statement, e a carta de recomendação. São que mostram quem você é ali naquele processo, né? A carta de recomendação sempre escrita por pessoas que você conhece, bem próximas, que podem apontar características suas, né? Dizer coisas boas com relação a como você se comporta academicamente. Então, pode ser um professor muito próximo, pode ser o diretor da escola, né? Independente de título, as pessoas têm essa questão de, eu tenho uma carta de recomendação do diretor, eu tenho uma carta de recomendação de um mestre em ciências políticas, né? Então, independente do título, tem que ser uma carta bem escrita e que mostre quem você realmente é, né? Quem você é, por que você merece aquela vaga naquela universidade, enquanto milhares de outros alunos de vários lugares estão tentando, por que é que você vai agregar aquela universidade, né? Ou por que é que você vai trazer esse conhecimento para o Brasil, como foi meu caso.
E isso você vai estar colocando na sua carta de motivação, né? Porque que você merece o tempo deles, o investimento deles, como é que você pode fazer com que a universidade tenha reconhecimento, como você vai estar agregando à universidade, né? Não só essa questão de você ser um bom aluno e tirar notas boas, né? Porque isso aí é o básico para todo mundo, mas como é que você pode agregar à universidade que você vai estar participando? Afinal, eles vão estar te dando uma bolsa para você estudar gratuitamente, né? Ali naquela universidade, naquele lugar, e você tem que agregar de alguma forma, né? E aí tem os exames de proficiência, que também são um passo que a gente precisa para fazer um intercâmbio, né? Não exatamente um intercâmbio curto, de poucas semanas, ou um programa de concurso, mas para a universidade mesmo, né? A gente precisa dos exames de proficiência, como seria no caso o TOEFL, o IELTS. Então, sempre tem. Sim, Larissa, do Japão eles pedem sim. Essa bolsa do Japão, ela se chama MET, né? Ela é pelo governo e o MET é o equivalente ao nosso MEC aqui do Brasil. Então, eles pedem essa carta de recomendação. Se eu não me engano, depende se é escola técnica, porque ela tem 4 modalidades. Tem a escola técnica, tem a graduação, você consegue fazer a graduação lá de graça, tem a de pesquisa, a bolsa de pesquisa, e tem a bolsa de mestrado e doutorado, né? Então são várias modalidades. E aí eles pedem a sua carta de motivação, né, que tem que ter no máximo uma página. E aí isso, nos Estados Unidos, eles têm a cultura de já treinar isso desde a escola, né? Porque é uma carta muito importante para as universidades. E eles pedem carta de recomendação de outras pessoas. No caso do MEC, eles pedem, se você trabalha, eles pedem do seu empregador, né, uma carta descrevendo, e pedem uma da universidade, caso você vá fazer pesquisa ou mestrado e doutorado, né? No caso do ensino médio, pede-se da escola mesmo, de algum professor ou alguém da escola que seja próximo, que consiga fazer essa carta. Existem na internet vários modelos de carta que você pode estar olhando, mas é importante que ela seja única, né? Que ela tenha aquela ideia de mostrar quem você realmente é, além de tudo que você vai mandar no seu formulário, né? Gabriela, é uma das coisas mais importantes, a carta, né? Claro que vai depender do processo que você vai estar fazendo, depende do tipo de bolsa que você vai aplicar. Mas a carta é muito importante, ela tem uma força muito grande na decisão final da escolha dos bolsistas, né? Por exemplo, o application, como a gente chama, né, o formulário do Japão, pelo menos o de pesquisa, ele tem as primeiras páginas que você preenche, assim, enorme. Então, tem as primeiras páginas que você preenche e já na primeira parte ele já pergunta por que é que você deveria ganhar essa bolsa, né? Por que é que você agregaria na universidade japonesa, qual universidade você gostaria de ir no Japão, por que aquela universidade é importante para o seu estudo, é importante para você. Lembrando que não é só a ideia de, eu quero aplicar para a bolsa porque eu quero viajar de graça e voltar para o Brasil depois, bem tranquilo, né? Não, eles querem ver bem mais além dessa ideia, né? O que é que você vai agregar naquela universidade? Muitas bolsas perguntam o que é que você vai trazer de volta para o Brasil, que pode trazer uma mudança no cenário brasileiro, né? Seja no cenário político, econômico, social, enfim. Então, tem muito disso. E as perguntas, geralmente, elas são bem direcionadas, né? Por que é que você merece isso? Por que é que você acha que você, no meio de milhares de pessoas, merece essa bolsa? Você precisa dessa bolsa. Por quê? Né? Qual a diferença que você vai fazer? E a carta vai mostrar exatamente isso. Além de toda a outra documentação, né, que eles pedem. Então, o histórico e currículo é muito comum se pedir em bolsas de pós-graduação, né? Não tanto na de graduação, quem quer fazer graduação fora já não passa por essa questão, né? Algumas universidades ainda pedem o histórico do ensino fundamental e ensino médio, mas outras já deixam em aberto. Exames de proficiência, as universidades geralmente pedem, que é o TOEFL. Acredito que tem como fazer online agora, né? Principalmente nesse tempo de pandemia. Então, esses exames, eles são um pouquinho mais caros,
mas você consegue fazer, se você fizer pelo PrEP, você consegue bolsa para fazer de graça, né? Consegue também, eles fazem vaquinhas e tudo, e você consegue, porque eu acredito que ele custa em torno de 200 ou $300, eu não me recordo muito bem agora. E aí a gente sabe que nesse momento o dólar está bem complicado no Brasil, né? Mas não é toda bolsa de estudos que pede o exame de proficiência. Algumas universidades pedem, geralmente para graduação, mas outras universidades não pedem, elas deixam em aberto. Então, não é toda bolsa que vai pedir, né? Jean está falando aqui. Nunca pensou em uma universidade específica? Alguma dica para escolher universidade? Pronto, depende, Jean, se você vai fazer pesquisa ou se você vai fazer graduação, né? Para quem vai fazer graduação, é importante você ver o que é que você gosta. Eu acho que essa é a parte mais complicada do processo, né? Você descobrir quem você realmente é ali, o que é que você realmente quer fazer, o que é que você quer estudar aquilo. A gente acaba meio que entrando na universidade por impulso, muitas vezes, e não consegue responder essas questões. Mas é importante você saber o que você quer fazer da sua vida. Eu quero ser design gráfico, então vamos procurar uma universidade que tenha o curso que eu quero. Os cursos mais complicados de se conseguir bolsa fora são biologia, medicina e direito, né? Porque quando você retorna, acaba que o seu diploma ele não é validado com tanta facilidade quanto os outros cursos. Então, essas áreas são um pouquinho mais complicadas de se conseguir, né? Mas não é nada impossível. Se for intercâmbio para estudar e trabalhar, sim, existe a oportunidade, principalmente depois que você já está no país, né? Você passou na universidade, já está lá, então já está instalado, a chance de você conseguir o visto para trabalhar também é bem mais fácil, né? Porque você já vai estar com visto de estudante e aí você vai só entrar com o processo para pedir para trabalhar também. Eu acho que essa questão é bem tranquila. Let me see. Pronto. Essa questão de moradia, Felipe, depende muito também da universidade, porque quando você entra na universidade escolhida, você pode aplicar para dormitório, né? As universidades têm seu próprio dormitório e aí você pode aplicar junto com os alunos regulares daquela universidade para ficar dentro do dormitório mesmo. Você não precisa alugar um apartamento ou algo do tipo, né? Algumas pessoas preferem alugar apartamento ou casa porque é mais cômodo e a privacidade é um pouco maior, né? Querendo ou não. E o dormitório, você, claro que tem que seguir as regras da universidade, né? Eu acredito que alguns têm horário de recolher, tem toda essa questão, tem questão de limpeza e tudo. Então, algumas pessoas preferem mesmo conseguir um trabalho, ganhar uma renda um pouquinho mais alta para conseguir alugar uma casa ou um apartamento, né? Mas as universidades geralmente oferecem o quarto, o dormitório, né? Você geralmente tem a chance de conseguir. Inclusive a do MEXT, do Japão, você tem acesso ao dormitório. A bolsa do MEXT ela é muito interessante porque ela vai te dar não só a bolsa 100% na universidade, mas ela vai pagar o teu transporte do Brasil para o Japão, ela vai pagar a tua estadia lá e tua alimentação. Então, ela te dá meio que uma bolsa para sobreviver no Japão enquanto você estiver fazendo a pesquisa. Ela paga a universidade, ela paga a tua estadia, seja você vai ficar na universidade ou não, né? Então, ela vai pagar a tua estadia, a tua alimentação. Tem um valor fixo, que geralmente eles indicam no edital da bolsa, né? Tem um valor fixo lá que você vai estar recebendo por mês. Nessa do MEXT, depende da região que você escolher, né? A bolsa. Se for numa região mais cara, por exemplo, Tóquio, Kyoto, a bolsa é um pouco mais alta, né? Se for numa região mais do interior, a bolsa é um pouco menor, porque dá para você sobreviver. Aprender o idioma em um mês, se conseguir a bolsa. Não indico, mas você consegue aprender o básico se você estudar muito, né? Um mês eu acho muito pouco. Talvez 2 meses fosse bem melhor. Mas você consegue desenvolver alguma coisa, né?
Não vou dizer que você vai ficar expert, fluente, que não é o caso, mas você vai conseguir desenvolver ali, conseguir se comunicar, pelo menos no mínimo do mínimo. Preços de intercâmbios. Geralmente, Larissa, eles são gratuitos, tá? As bolsas, essas bolsas que a gente vê aqui no Estudar Fora, elas são geralmente gratuitas 100%. Porém, tem algumas universidades que não dão a bolsa de 100%, mas dá 50%, ou 70%, 80%. Depende muito do que a universidade achar naquele aluno. Se ela achar que ele é um aluno muito bom, que ela precisa daquele aluno ali, ela dá a bolsa de 100% mesmo, sem nem pensar duas vezes, né? Então, depende muito da universidade. Quem não tem como pagar o restante da bolsa, eu vejo muito no Instagram e acompanhei vários processos de pessoas que não tinham dinheiro completo ou que ganharam a bolsa na universidade, conseguiram um dormitório, mas não conseguiram passagens. Então, se faz um crowdfunding, né, que é um cofrinho virtual, e aí as pessoas vão doando, a pessoa vai na mídia, fala que ganhou a bolsa, né, conseguiu a bolsa, que está precisando do dinheiro para viajar, e aí as pessoas ao redor elas se mobilizam para conseguir o dinheiro da passagem. Né? Isso é muito comum. Como desenvolver o inglês para conseguir, no mínimo, dialogar com alguém e não se sentir perdido? É uma ótima pergunta. Primeiro, você vai começar com o básico da língua, né? Eu sou muito fã de gramática, eu sigo uma linha mais estruturalista, mas eu acredito que você vai sentar e vai ver quais são as palavras que você usa durante o seu dia, qual é o seu vocabulário usual, né? E aí você vai procurar aquilo na língua que você está querendo estudar, né? O que é que eu uso sempre, o que é que eu sempre falo, principalmente quando você for se preparar para uma entrevista em inglês ou algo do tipo, o que é que essa pessoa poderia me perguntar nessa entrevista, né? Ela quer que eu fale sobre o meu trabalho, então eu vou planejar antes como é que eu vou falar sobre o meu trabalho naquela língua, né? Como é que eu apresento o meu projeto, como é que eu falo de mim mesma naquela língua, é muito importante. E aí você vai começar a planejar isso mesmo. Senta com pode ser o Google Tradutor, que é o que a gente mais usa, né? E vai procurando colocar o que você já sabe em inglês, e aí ele vai corrigindo lá. Se você não tiver nenhum acesso a nenhum professor, né? Claro que o professor é a pessoa que vai te ajudar, assim, no mais de tudo, né? De sentar com você e dizer, olha, tem esse material que é muito bom, que você pode estudar, que você pode desenvolver. Eu gosto muito do Duolingo, né? Indico para todo mundo, inclusive eu faço com japonês no Duolingo. Você consegue desenvolver muita coisa, consegue ter ideia de estrutura de frase completa, de escutar e entender, de falar, que agora tem o recurso de voz do Duolingo e tudo. Então, eu acredito que você vai estudando o que está dentro do teu contexto, né? O que você vai precisar falar, o que você usa geralmente, quais são as coisas que podem ser perguntadas, né? Algumas hipóteses que vão surgir, e você vai tentando ver essa relação. Se a pessoa ficar doente no intercâmbio, Gabriela, geralmente, quando a gente consegue a bolsa, se consegue também um pacote com o plano de saúde, tá? Pelo menos a bolsa do MEXT no Japão, você é coberto pelo plano de saúde. A bolsa que eu fui também, a gente também tinha a cobertura durante o tempo que a gente estivesse lá de um plano de saúde, né? Pela embaixada americana. E aí teve até um colega que precisou ir, que algo entrou no ouvido dele, foi uma coisa assim, ele precisou ir ao hospital e foi tudo tranquilo, né? Eles fazem a cobertura do plano de saúde. Não é toda universidade que faz, né? Vai depender da bolsa e da universidade. O bom do Estudar Fora é que ele sempre mostra o que é que a bolsa está te oferecendo, né? Oferece estadia, oferece as passagens, oferece plano de saúde, oferece a mensalidade da bolsa 100% ou não. Então, vai estar sempre mostrando todo detalhado. E aí, no caso de não oferecer, você tem a opção de começar a trabalhar para poder pagar o plano de saúde, né? Que a gente sabe que não é tão barato assim. Mas para quem recebe em dólar, óbvio que não tem nem comparação com a gente aqui no Brasil. E você pode fazer seu próprio plano quando você chegar lá, né? Mas geralmente as universidades elas cobrem esse valor também. Exames específicos, gente, ele é voltado para universidade, para graduação, tá?
Então, como eu falei no começo, tem os SATs, que são tipo o Enem brasileiro, e o PrEP, ele vai preparar vocês para esses testes, né? São testes de lógica, se eu não me engano, lógica, inglês e ciências, é uma coisa assim. E aí o PrEP faz esse treinamento e entrega esse material para os alunos para que eles possam também fazer os testes. É o mesmo teste que os americanos têm que fazer nos Estados Unidos para entrar na universidade, né? Então é o mesmo teste. E para a Bolsa do Japão, a do MEXT, tem o teste também, tá? Durante a seleção tem o teste escrito que contempla algumas matérias. Eu não tenho tanta certeza de quais são as matérias agora, porque faz tempo que eu li o edital, mas tem algumas matérias que você tem que estudar e fazer o teste, além do teste de proficiência, né? Que é para ver como estão as suas habilidades naquela língua. Dificuldade de speaking. Eu também tinha dificuldade de speaking, Larissa, e não tem outra coisa a não ser falar. A dica que eu lhe dou é essa: você vai praticar, nem que seja sozinha no chuveiro, falando lá sozinha. Costumava muito fazer isso o tempo todo, né? Ficava bolando conversas na minha cabeça, e aí eu ia falando essas conversas e assistia um filme ou uma série em inglês, e aí eu ia pronunciando junto com o personagem alguma palavra ou alguma coisa, né, que tivesse ali, e você vai falando e você vai se acostumar. Uma coisa que me ajudou muito foi cantar, né? Eu gosto muito de cantar, então eu cantava muito em inglês, pegava as letras das músicas e tal, e isso foi me dando mais propriedade com relação aos sons da língua, né? Você vai ouvindo mais, vai tentando reproduzir o som, e isso vai te deixar familiarizado com os sons da língua. Você não vai parecer mais falar mais com aquele sotaque, né? Não parecer tão básico, o seu nível vai avançar um pouquinho mais. Se a pessoa fez o intercâmbio, pretende morar lá. Depende da universidade, depende do programa. Tem alguns programas que exigem, tá, Gabriela, que você volte para o Brasil. Então, alguns programas, eles dizem, você vai, mas você tem que voltar para o Brasil e passar pelo menos uns 2, 3 anos antes de tentar voltar para cá de novo. Então, eles exigem que você faça alguma mudança social no Brasil, desenvolva algum projeto no Brasil, né, para depois tentar novamente. Porém, tem programas que simplesmente eles não têm isso, né? Esse do MEXT, ele permite que você vá fazer pesquisa. Se você quiser estender, você consegue estender para mestrado. Se quiser estender para doutorado, você consegue estender para doutorado. E se você quiser ficar para trabalhar, você consegue estender o visto também. Então, se você não quiser mais nunca voltar do Japão, é possível, né? Mas vai depender muito da universidade que você está indo aplicar, da bolsa, do tipo de bolsa, né? Como eu disse, tem essas específicas que mandam você voltar para depois ir de novo. Eu acho que é uma que tem para... Não lembro agora o nome da universidade, mas é uma que tem para a Inglaterra, que você precisa... você faz lá a graduação e aí volta para cá, passa uns 2, 3 anos, e aí volta para lá para fazer o mestrado, se você quiser. E aí você tem que voltar de novo, passa mais 2, 3 anos para voltar para fazer o doutorado. Então, tem essas bolsas que tem essas questõezinhas aí também. Pessoas que disponibilizam casa para estudantes que estão fazendo intercâmbio. Sim, Lívia, é uma oportunidade e eu acho muito boa, inclusive, porque você vai estar numa residência universitária, né? Vai ter contato com pessoas de diversos países, talvez até alguém do Brasil, que vai te ajudar ali naquele processo, porque acaba que vocês todos estão passando pelo mesmo processo, né? E aí, essa ajuda, ela pode ser a sua salvação naquele país, né? Muitas vezes a gente está num aperreio ali, não consegue falar uma palavra, não sabe como fazer alguma coisa, e aí quem está lá há mais tempo tem já essa vivência, né? E consegue passar para a gente. Acho super válida a questão de residência universitária e também de morar com host family, né? Tem muita gente que não acha uma opção viável morar com uma família americana ou seja lá qual família seja, mas eu acho que nos Estados Unidos, principalmente, é uma prática bem comum e que é
uma opção mais barata do que você alugar, né, um lugar para ficar. Fora que você morando com a família, você tem a interação e aí você vai acabar pegando mais da cultura, porque você vai estar vendo ali dentro de casa toda hora, né? Óbvio que também tem os pontos negativos, né? A gente sabe que tem aí questões de privacidade e tudo mais, mas eu acho também uma experiência válida, né? Séries em coreano e japonês. Larissa, é ótimo, né? Inclusive, Jaqueline, Gabriela, oi. eu ia perguntar sobre, não sei se você conhece, um programa para fazer intercâmbio para meninas, que a menina vai para os Estados Unidos, para uma casa de família, e aí ela fica cuidando das crianças e ganha bolsa de estudo, alimentação e a moradia dentro da casa. Você poderia falar um pouquinho mais, se você conhecer? Esse aí eu não conheço exatamente, mas eu sei que há muito essa possibilidade. Não exatamente da universidade, mas de você ir e ficar trabalhando como babá mesmo, morando na casa da família. E aí você consegue viver no lugar que você quer tranquilamente. Eu tenho uma amiga que ela morou na Irlanda por 5 anos dessa forma, né? Então ela foi para uma casa de família, eles tinham acabado de ter um neném e ela ficou cuidando do menino e aí ela acabou morando lá com eles e ficou todos esses anos, né? Ela voltou para o Brasil porque ela ia se mudar definitivo para lá, né? Ela conseguiu um emprego lá e eles iam dar o visto a ela e tudo, só que aí houveram algumas complicações na embaixada que começaram a barrar os brasileiros e ela não conseguiu passar. Mas existe sim essa possibilidade. Eu não conheço essa bolsa específica, mas eu vou procurar também para saber melhor sobre ela. Tá bem, eu vou dar uma procurada e se eu achar eu coloco lá no grupo, ou senão aqui no chat. Obrigada, viu? Pronto. Por nada. Deixa eu ver mais aqui, gente. Tô adorando vocês participando. Coreano, Gabriela tem uma bolsa para a Coreia do Sul também, muito boa, de graduação. E, se eu não me engano, esse mês ela estava aberta. Dá uma olhada no Estudar Fora, que lá tem todos os detalhes. Caso você não vá fazer esse ano, né, o processo, mas aí você já se prepara para o próximo ano já aplicar. Tem sim. Então, o Estudar Fora, para mim, ele é super importante. Ele tem várias bolsas, e aí eu vejo, perdi o prazo de bolsa tal, mas próximo ano eu posso tentar. Então, eu já vejo o que é que ela quer, né? Quais são as coisas que eu vou ter que providenciar, documentos, requerimentos e tudo. E eu já anoto e deixo o calendáriozinho lá marcado próximo ano, eu vou estar fazendo essa bolsa aqui, né? Já vou desenvolver o que é que eu preciso durante o ano para chegar lá bem mais tranquila, bem mais sossegada, né? Então já vai aí dando uma olhada, estudando mais o coreano, né? Que tem muita procura, na verdade, pelo coreano. Hoje em dia, a cultura asiática, ela ganha uma proporção que antes a gente não conhecia, né? Então tem uma proporção muito grande. Antes nós vivíamos naquela bolha americanizada, basicamente, né? Só conhecia a cultura. Os Estados Unidos governam o mundo, a gente está ali dentro da bolha dos Estados Unidos. E hoje a gente vê que a cultura coreana, a cultura asiática, a cultura, né, japonesa está um pouco mais ativa, vamos dizer assim, através da música, né? Os jovens hoje estão procurando mais por isso, e a gente acaba conhecendo muito mais desses países que antes eram deixados de lado. Gabriela, eu não lembro agora o nome da bolsa, mas se você procurar no site, lá na pesquisa Coreia do Sul, eu acredito que aparece. Mas eu não me recordo mesmo. Eu tenho uma amiga que também está estudando o Hangul, e é bem interessante. Deixa eu ver mais aqui, gente. Sou bilíngue. Não, nunca ouvi falar. Quais países eu já fiz intercâmbio e como foi o período de adaptação? Então, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos apenas, né? Por enquanto. Mas eu estou me preparando para a bolsa do MEC, né? Nesse momento está aberta para pós-graduação. Está aberta as inscrições, terminam agora em setembro. E em setembro já tem os testes de proficiência. Então, eu estou tentando me preparar melhor, apesar da correria, da pandemia e de várias outras coisas, eu estou tentando me preparar para o MEC, né?
Eu vou falar um pouco da minha experiência para vocês aqui, da minha bolsa, como foi, qual foi o que me levou a essa bolsa, né? Como foi que eu descobri, e depois como a minha vida mudou depois dessa bolsa. E só para fechar essa parte aqui, vistos de documentação é algo que a gente sempre vai precisar, tá? Então, tem gente que paga muito caro para tradução de documentos, porque precisa daquela tradução. Então, o que é que eu aconselho? Façam as suas próprias traduções, ou então procurem um professor de inglês que possa fazer a tradução. Muitas vezes não vale a pena pagar a tradução juramentada, que é caríssimo, né? A universidade nem requer a tradução juramentada por si e acaba que a gente gasta muito dinheiro com isso. Então, não vale a pena. O visto é algo que você vai precisar de verdade para o intercâmbio. Então, se você planeja, já tem seu passaporte, né? Eu sei que também não é muito barato, mas vai juntando aí, faz uma vaquinha para comprar o passaporte, para tirar o passaporte, né? Tem a duração agora de 10 anos, quando eu fiz tinha só 5, e aí agora tem a duração de 10 anos, e vai ser bom para vocês que já vão ter isso, e vai ser mais fácil de conseguir o visto, né? Porque você precisa do passaporte. Tirar em cima da hora, minha gente, não é uma boa experiência, acreditem. Então, o visto, algumas bolsas, elas lhe dão o visto, se forem, inclusive, bolsas pela embaixada. A do MET, do Japão, ela dá o visto, né? Porque é uma bolsa da embaixada japonesa, do consulado japonês. E aí tem outras bolsas que também têm esse acesso mais facilitado. Óbvio que se você chegar no consulado e disser, eu vim tirar o visto porque eu passei na bolsa da universidade tal, e levar o comprovante que você passa na bolsa, é óbvio que eles vão te dar o visto, né? Não vai ter impedimento, não vai ter problema. Então é bem mais fácil de conseguir. Mas é algo que vocês também já têm que ir se preparando a longo prazo. Como eu me senti no intercâmbio? Nossa, é a primeira vez que eu viajei na vida, na verdade, né? De avião. Então foi assim, uma experiência muito legal mesmo. Eu não fui sozinha. O programa que eu participei, ele foi um programa do ensino médio chamado Jovens Embaixadores, né? Não sei se vocês conhecem. E aí eles selecionam todo ano 50 brasileiros para irem aos Estados Unidos. E aí eu fui com outros 50 colegas que eu acabei conhecendo em Brasília. Mas vamos lá. Só ir aqui. Sim, essa questão dos animes é muito comum mesmo. A questão do chinês eu acho que ainda não tem tanta visibilidade quanto o coreano e o japonês, mas está começando a ganhar espaço também na mídia. A área de turismo. Larissa, eu não sei com relação à área de turismo, mas pelo que eu vi das bolsas, ele é bem aberto assim, a todas as áreas. Inclusive, tem a oportunidade para estudar medicina lá. Vocês conhecem já os Jovens Embaixadores, né? Pois é, eu fui Jovem Embaixadora 2015, quando eu estava lá no ensino médio, último ano, terceiro ano do ensino médio. E aí foi minha primeira tentativa e eu consegui passar. Era a minha última tentativa, na verdade, né? E eu consegui finalmente passar no programa e sair, assim, da bolha que eu vivia do Ceará, basicamente, né? Para mim, eu não conhecia mais nada fora disso. E aí, o que é que acontece nesse intercâmbio? Ele tem basicamente 3 semanas e meia, quase um mês, né? E a gente fica nos Estados Unidos. E ele procura o que toda universidade procura, né? Jovens que têm perfil de liderança, que são voluntários, principalmente se você quiser uma universidade nos Estados Unidos. Eles querem jovens que fazem trabalho voluntário, que se preocupam com problemas sociais, que estão envolvidos em questões sociais, muitas vezes em questões ecológicas. Então, esse tipo de perfil é um perfil que ele é procurado por todas as bolsas, né? Eles nunca vão escolher uma pessoa que é introvertida, que não se propõe a falar de assuntos polêmicos, que está ali na dela e não pretende também mudar nada na sociedade que ela está. Então, esse perfil aí é o perfil que provavelmente não vai ser escolhido para uma bolsa, né?
O que é que eles querem? Como é que a gente vai chegar nesse perfil de liderança, de mostrar que você está ali a serviço, que você quer aprender, que você quer mudar alguma coisa, né? Então, isso tudo a gente vai desenvolvendo durante o ensino médio, durante a faculdade, a graduação, né? Horário e clima, nossa! Chegar em Washington já estava nevando, né? Então, foi assim, bem diferente. O horário eu ainda fiquei, acho que umas 2 semanas, eu fiquei assim, bem, sem entender ainda muito bem. Eu falava com o povo e aí nunca bati os horários. E eu viajei para a cidade do interior também, então a gente ficou em Washington e uma cidade do interior, e os horários eram diferentes de Washington para lá. E como foi dividido o grupo, a gente acabou indo para vários lugares diferentes, e quando a gente se comunicava, às vezes uns estavam, já era manhã, enquanto a gente estava lá ainda madrugada, né? E sempre teve esse probleminha de horário, mas eu acho que com o tempo, numa bolsa de graduação, ou numa bolsa você vai passar mais tempo, você consegue se adaptar melhor, né? Como foi uma bolsa rápida e teve mudança de lugares, né? A gente foi em Washington, depois o meu time foi para Oklahoma, né? Que é centro dos Estados Unidos. Então acho que foi um pouquinho mais difícil, porque as horas de Oklahoma também não batiam com as de Washington. Mas você consegue se adaptar bem. O clima também, porque você já sai daqui preparado para chegar lá no clima que vai estar naquela estação, né? Você tem que sempre pesquisar, inclusive, antes de fazer algum intercâmbio, como é que vai estar o clima, quais são as roupas que você vai precisar levar, né? Como é que você vai se proteger, o que é importante ali. Pra gente que é do Ceará, inclusive, foi, assim, super diferente, porque aqui está sempre quente, muito quente, e lá o primeiro contato foi já com a neve, né? Então, nem roupa de frio a gente tem aqui. E aí foi toda uma preparação para conseguir chegar nesse estado de se adaptar com o clima. Mas, anyways, os Verdade. pré-requisitos, não é? Aqui a gente não tá nem sobrevivendo com esse frio que tá aqui. Aqui em São Paulo tá muito frio, misericórdia. Imagina lá na neve. Pois é, eu vi que tem umas massas de ar aí no Brasil, né, atualmente, que a galera tem alguns lugares que realmente vai nevar e tudo. E eu achei super legal. Infelizmente não vem pro Nordeste, mas eu achei bem interessante e vai ser uma experiência super legal para as pessoas que vão pegar a neve. Mas ainda acho que o Brasil não tem infraestrutura para isso no momento, né? Ainda bem que é uma coisa de uma vez só. Tem entrevista de intercâmbio? Tem. Nos intercâmbios, geralmente tem entrevista. Quando você aplica na bolsa de universidade, geralmente tem entrevista. Eles fazem online mesmo, né? Acho que eu comecei a aplicar para uma universidade americana. Eu não terminei, não cheguei a concluir, porque no final eu vi que tinha um valor para aplicar e eu disse, não vale a pena pagar desse tanto para aplicar, já que eu não tinha me preparado para a universidade e tal. Mas eles fazem sim uma entrevista online com você para ver tanto como é o seu inglês, se você vai conseguir realmente desenvolver, mas eles querem muito saber a sua personalidade. Que tipo de pessoa você é, que tipo de estudante eles estão trazendo para a universidade deles, né? Se vai agregar ou não, como eu tinha falado para vocês. Então, essa bolsa dos Jovens Embaixadores ela é uma bolsa para ensino médio, né? Tem uma bolsa para high school também, uma bolsa para ensino médio que eu não me lembro agora, mas que você faz 1 ano do ensino médio nos Estados Unidos. Não lembro o nome dela agora. E você consegue fazer 1 ano lá com tudo pago, né? Você só tem que fazer a seleção. E aí você consegue estudar lá bem tranquilo, depois você volta para o Brasil. Essa é uma das bolsas que você tem que voltar. Mas o ano todo na escola americana, e acreditem, vale muito a pena. Vale muito a pena, né? Quantos anos já pode fazer? No caso, as bolsas geralmente elas são voltadas a ensino médio, do ensino médio acima, né? As bolsas de intercâmbio, bolsas de verão. Eu tive amigos que foram para Nova York em bolsa de verão, então passou 1 mês em Nova York, tudo pago, numa bolsa de verão da universidade, né? Para conhecer a universidade, para fazer cursos, para coisas do tipo. Não conheço essa youtuber, mas tem algumas que eu sigo também que falam bastante sobre intercâmbio na Ásia. É importante ver essas coisas, mas aí a gente tem que também filtrar um pouco
o que é passado e o que não é passado. Tem um youtuber esses dias que eu estava vendo e estava refletindo um pouco sobre essa questão, porque ela fazia a bolsa e fazia estudar fora parecer muito difícil. Parecia que era uma coisa que, nossa, você tem que nascer já pronto, já feito ali para estudar fora. E a gente sabe que a realidade não é essa, né? Que você consegue sim, é possível. Você precisa se dedicar? Com certeza. Você consegue. Não é algo completamente extraordinário. Você só precisa determinar que você vai fazer aquilo e que você vai correr atrás daquilo, né? Também não precisa ser essa coisa, nossa, é monstruoso, você só vai conseguir se você realmente nascer falando japonês, né? Não tem nem sentido. Então, acreditem que vocês conseguem, porque é algo que é realmente possível. Várias pessoas conseguem, né? Eu participei dessa experiência dos Jovens Embaixadores, vi colegas próximos que estavam comigo também conseguir nos anos seguintes. E para vocês que são de São Paulo, inclusive, é muito, muito mais fácil, porque, assim, tem mais oportunidades, na verdade, são mais vagas para quem é de São Paulo do que dos outros estados, né? Então, na minha edição do programa foram 5 de São Paulo, 5 do Rio, 5 de Brasília. Então tem uma abertura maior para esses lugares que são maiores, que tem mais gente, né? Ao mesmo tempo que são mais vagas, tem mais gente para competir. Mas aí pensa que é mais uma chance para você conseguir, né? No Ceará sempre vão 2, né? E outros estados geralmente é essa faixa de 2. Às vezes tem estado que não consegue mandar nenhum, né? Mas geralmente vão 2 de cada lugar. É como a embaixada diz, se tiver muito aluno daquele lugar, se os alunos tiverem o perfil que eles querem, eles levam aqueles alunos, independente do número de alunos. Mas também se não tiver nenhum com o perfil que eles querem, eles não levam ninguém, né? Na minha edição teve um estado, que eu não me lembro agora qual foi, que não teve nenhum estudante. Então, depende muito do perfil do estudante, né? E aí, para esse programa específico, isso varia muito, eles pediam que tivesse entre 15 e 18 anos, jamais ter ido aos Estados Unidos, isso é uma coisa que a maioria das bolsas pede, né? Ter boa fluência oral e escrita, então você precisava, no mínimo, se comunicar em inglês, conseguir falar alguma coisa, porque a entrevista é feita em inglês, né? Então, tem que ter essa questão da escrita e da fala, que a gente vai precisar desenvolver, com certeza, né? Principalmente em inglês, que é um idioma que a gente sabe que o mundo é dominado por esse idioma. Todo lugar, a maioria das pessoas falam esse idioma. E, infelizmente, o Brasil tem cerca de 3%, apenas 3% do Brasil, né, fala fluentemente o idioma. Então, é um pouco complicado na nossa sociedade e por isso que a gente vê tão pouca gente conseguindo essas oportunidades, essas bolsas, porque o índice é muito baixo de pessoas que estudam e falam a língua. E é muito importante, é uma língua que a gente sabe que é muito importante para você ter conhecimento, para você conseguir fazer pesquisas e acessar coisas de outros países. Hoje eu consigo desenvolver pesquisa muito melhor, porque eu pesquiso em inglês, eu tenho acesso a artigos em inglês, eu consigo ler em inglês, do que se eu fosse pesquisar realmente só em português. Infelizmente, a gente sabe que é algo que ainda não está sendo bem desenvolvido no Brasil, né? Mas eu espero que vocês possam se desenvolver bem aí e conseguir essas bolsas que a gente tem sim a chance de conseguir, né? Elas estão aí para a gente. E aí, pertencer à camada socioeconômica menos favorecida. Esse era um dos requisitos que mais me chamou a atenção nesse programa, né? Você não ser da classe média alta, né? Você está ali no programa mesmo dizendo que você tem uma chance maior se você for de uma camada social menos favorecida. E como é que eles comprovavam isso? A gente mandava o comprovantezinho lá, que tinha a sua renda mensal, então, comprovante de pagamento de mãe, de pai, das pessoas que moram com você, para que eles realmente conferissem se você pertencia a essa camada menos favorecida, né? Porque não adianta eles escolherem uma pessoa que tem condições de pagar uma viagem para os Estados Unidos, né? Então, a ideia deles é proporcionar para alguém que não tem condições mesmo, né? Que não tem ali, naquele momento, o valor necessário para ir aos Estados Unidos, para passar um mês, para aprender coisas, para, né, viver essa experiência.
Então, isso é muito bom para jovens embaixadores. E aí, excelente desempenho escolar, né? Eles pedem o histórico, então você tem que ter notas boas. Ah, mas quer dizer que eu não posso ter um 5 em matemática ou em geografia? Não, não é isso. No geral, você tem que ter notas boas, né? Muita gente ficava com esse paradoxo. Ah, mas se eu tiver uma nota baixa, eles vão me excluir. Não é exatamente isso, né? Como eu disse a vocês, o que vale mais é a pessoa em si. Eles querem analisar o perfil da pessoa. Então, logo em seguida, ter perfil de liderança e ser comunicativo, que é exatamente o que eles vão atrás. Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade, né? Então, tem que ter uma boa relação social, porque você vai acabar fazendo projetos sociais nos Estados Unidos. E está atualmente engajado em atividades voluntárias, né? Com no mínimo de 12 meses. Eu recebo muita pergunta com relação a essas atividades voluntárias. O que seria uma atividade voluntária? Algo que você faz ali pelo bem do seu coração, né? Basicamente. Então, nas escolas a gente tem monitorias, grêmios, liderança de sala. Nas igrejas a gente tem, por exemplo, trabalho voluntário na igreja, quem participa de grupo, essas outras entidades, ONGs. Então, tudo isso conta como trabalho voluntário. Pessoal, então, o pessoal do Simonini aí, da escola, eu sei que muitos aqui fazem trabalho voluntário na biblioteca, de ficar lá junto com a professora Aurora. Então, esse trabalho da escola conta como voluntário, tá? Então, já tem aí um requisito. Sim, inclusive eu tinha trabalho voluntário na biblioteca também. Adorava, ficava lá, era monitora da biblioteca. E aí eu consegui levar essa carta de recomendação da biblioteca, laboratório de informática, o que vocês fizerem que não for remunerado e que for uma atividade social, né? Ela está valendo como trabalho voluntário, tá? Então, o que acontece? As inscrições são feitas pela página do Facebook dos Jovens Embaixadores, então vocês podem seguir lá e acompanhar. Elas são feitas exclusivamente por lá, né? Eles não disponibilizam link por outros lugares, então tem que estar sempre acompanhando lá. Os resultados saem lá, né? E aí, o processo em si, ele é um pouquinho extenso, ele começa por volta de junho, julho, e acaba no final de outubro. Então, tem todas essas fases aí. A pré-inscrição é só uma inscrição básica, você vai colocar o nome, CPF, e aí eles já te retornam com o formulário da inscrição propriamente, né? E aí na inscrição você vai colocar seus dados, as cartas de recomendação que você vai conseguir, né? Geralmente eles pedem uma, mas se você quiser mandar mais de uma, não tem problema. Comprovante de trabalho voluntário, então se você tiver 4 ou 5 trabalhos voluntários, você pode mandar todos, né? Ah, mas eu tenho trabalho voluntário de 4 meses só, não tenho de 1 ano. Então, há uma somatória desse período, né? Você tem 4 trabalhos voluntários de 4 meses, eles vão contar o tempo dos 4 trabalhos, tá? Contanto que eles sejam de datas diferentes. Você pode usar um trabalho que você fez há 1 ano atrás, 2 anos atrás, não tem problema, tá? Mas você tem que ter 12 meses no mínimo de trabalho voluntário. A documentação, geralmente eles pedem o básico, né? Comprovante de residência, RG, CPF, documento dos pais, às vezes, vai depender bastante. I6, que são pequenas redações, né? Que eles vão colocar lá, na verdade, em forma de pergunta, que foram as perguntas que eu falei para vocês no começo, né? Por que você merece essa bolsa? Por que o programa deve escolher você? Né? O que é que você vai fazer de diferente? Como é que você vai ser produtivo naquele país? O que é que você vai levar consigo para ensinar as pessoas naquele país? E o que é que você vai aprender e ensinar e replicar quando você voltar? Né? Tem tudo isso. O teste escrito é exatamente isso. O teste escrito ele vai trazer essas mesmas perguntas. Às vezes ele traz perguntas um pouco de cunho político, né? Porque essa questão sociopolítica, sociocultural é bem presente no programa. E situações aleatórias também, para ver como vocês respondem a esses estímulos. Uma pergunta bem engraçada que tinha no meu era se você estivesse num grupo no aeroporto e você se perdesse, o que é que você faria?
né? Já vi também pessoas comentando, se você se perder, se você for parado pela alfândega, como é que você vai reagir, né? E várias outras situações. Tinha uma também que perguntava, vem um grupo de brasileiros e eles vêm para o Brasil e você vai meio que ser guia turístico. Então, para onde você levaria esses brasileiros? E por que você levaria esses brasileiros para esse lugar, né? Então, tem tudo isso. E bate muito nesse momento aquela questão de não ser extremista americano, né? Vou falar assim de uma forma bem, bem direta. Eles não querem uma pessoa que esteja ali passando pano para americano, né? Como a gente usa a expressão hoje. Eles querem pessoas que são patriotas, né? O Brasil não é um lugar agora que está sendo muito bom, não é. A gente sabe que a política está um pouco complicada, tá. A gente sabe que tem problemas, tem problemas culturais, tem problemas econômicos, tem problemas ambientais, tem todo tipo de problema. Mas o Brasil é o país que eu vivo, é o país que eu gosto e é o meu país e eu vou representar o meu país naquele lugar. Então você tem que ter um pouco disso em você, né? O meu país, eu gosto do meu país. Eu sou brasileira, eu tenho coisas boas também no meu país, não é só coisa ruim, e eu tô aqui para falar sobre as coisas boas e para aprender sobre coisas desse outro país que eu estou indo visitar, que eu posso trazer para melhorar no meu país. Então, os jovens embaixadores têm essa visão bem direcionada, né? De que você vai como brasileiro para dar aula sobre o seu país, para carregar com você o seu país, as coisas boas do seu país. Então não adianta numa prova dessa você chegar lá e dizer o Brasil não presta, é horrível, os americanos são os melhores e eu amo a América, né? Que não vai colar, não vai dar certo. E muita gente acaba fazendo isso e acaba sendo desclassificado. E, assim, o que eles procuram mesmo é essa pessoa que vai falar bem, que vai saber reconhecer o que é positivo, o que é negativo, e que vai saber defender o seu país e aprender e tentar trazer alguma mudança, né, para o seu país. Inclusive, a gente dá aula lá, nós demos, acredito que umas 3 ou 4 aulas para os americanos sobre a cultura brasileira, né, onde o Brasil fica localizado, quem é o presidente, quais são as nossas comidas típicas do Brasil, o que é mais famoso no Brasil, cidades famosas no Brasil. Então, tudo isso a gente fez lá nos Estados Unidos, né? Assim como a gente aprendeu também bastante sobre isso. Deixa eu só ver aqui o chat, gente. Alright. Gente, com relação aos jovens embaixadores, eu não sei se foi essa a pergunta da Maria. Ele é gratuito, tá? A gente não paga absolutamente nada. Nada mesmo. Em alguns lugares que é interior, geralmente as provas são feitas na capital, né? E aí tem essa viagem que você precisa fazer para ir fazer a prova, mas é coberta também pela Secretaria de Educação, né? Que faz você pode entrar em contato junto com a sua escola e a secretaria faz o pagamento dessa viagem. Eu tenho amigos, inclusive, que conseguiram o passaporte pela Secretaria da Educação, né? A secretaria deu o valor do passaporte para ele conseguir tirar o passaporte, né? E isso, Larissa, é exatamente essa ideia aí, né? A gente tem sim coisas boas, né? Que é isso. A gente tem muita coisa para melhorar, mas tem muita coisa boa também. Então, depois do teste escrito, quem passa vai para um teste oral. Não é exatamente um teste, porque eles não vão avaliar a sua gramática. Eles vão te perguntar sobre você, sobre por que você quer ir, sobre situações hipotéticas que venham acontecer lá. Teve o meu teste oral, eles perguntaram muito sobre a minha cidade, né? O que é que acontecia na minha cidade, por que é que eu gostava da minha cidade, se eu gostava da minha cidade ou não, o que é que tinha de interessante na minha cidade, né? Então, tudo isso foi perguntado no meu teste oral. Inclusive, eu falei um pouco de política no meu teste oral, mas também a gente sabe que política é um tema delicado e que, né, não se deve tratar assim também tão frequentemente, né? Para não dizer de outra forma.
Anyways, e aí a entrevista domiciliar, eles vêm para ver se suas condições sociais, aquelas que você colocou no formulário, se elas são verdadeiras ou não. Então, eles vêm para conversar com seus pais, seus responsáveis, né? Vêm para ver como é a sua casa. Inclusive, eles tiraram foto da minha casa, do quarto, da família toda junta na cozinha, da frente da casa. E aí, eles mandam tudo isso para a embaixada, fazem uma documentação, uma redação sobre a gente, né? O que é que acharam e tal. E mandam para a embaixada. E a embaixada fica nessa avaliação interna, que é a ideia de a embaixada, eles se trancam, na verdade, eles falaram pra gente nos primeiros dias que eles se trancam numa sala com todas as documentações que chegaram e eles só saem de lá até ter escolhido os 50 jovens, né? Passam de 3 a 4 dias nessa sala tentando escolher. Então, eles analisam cada detalhe da documentação, né? Não adianta mentir também sobre dentro do formulário, sobre a renda, sobre coisas assim, porque você vai ter que comprovar com documentos, né? Então, eles passam o pente fino mesmo e escolhem os 50 que eles acreditam que vão ser essa mudança que eles querem, né? E aí eu trouxe algumas fotos para a gente conversar sobre as experiências, né? Essas fotos, elas são em Brasília. O programa ele te deixa 3 dias em Brasília para conhecer a embaixada, para ter palestras de como se comportar nos Estados Unidos, né? O que é que a gente faz aqui que lá não é certo? O que é que tem lá de diferente? O que é que a gente pode ou não falar ou fazer? Como se comportar? Eles falam sobre o clima de cada cidade que a gente vai estar indo, né? Como é cada cidade, a cultura de cada cidade, pontos turísticos e tudo. Então tem toda uma palestra. A gente teve oficinas de como tirar foto, de como editar foto, né? Então eles também veem muito essa parte da diversão também. E aí, chegando em Washington, a gente tem uma agenda, não é um programa solto, tá? Ele é um programa que tem exatamente uma agenda para tudo que você vai fazer durante o dia. Então, eles te entregam uma folha enorme e lá tem sua semana, como vai ser a sua semana, desde as 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Então, tem lá tudo descrito, para onde você vai, o que você vai fazer, o que você vai comer, para onde, né? E aí tem sempre um espaçozinho lá de 1 ou 2 horas que eles colocam tempo livre, e aí eles levam a gente para algum lugar e deixam a gente à vontade, ou então deixam a gente no hotel para fazer o que a gente quiser, né? Sempre tem esse tempo livre, mas de resto é tudo programado, porque o programa tem muitas atividades. Então, em Washington, a gente assistia muita oficina sobre sociedade, sobre problemas sociais, projetos. Tinha até uma oficina específica para falar sobre sentimentos, né? Como você estava se sentindo com a viagem durante o período todo, se você sentia falta da sua família, esse tipo de coisa. Então tem todo um suporte emocional também durante o programa, né? Tem fotos com a minha família americana, né? Que é a foto de cima. E com os adolescentes que eu tive contato, né? A gente ficou em Washington por 2 semanas, e 2 semanas na cidade do interior, né? Que foi dividido, os 50 foram divididos em 5 grupos de 10, e cada grupo foi para uma cidade diferente. E aí eu fui para Oklahoma, dentro dos Estados Unidos, e fiquei morando com uma família, né? Então, assim, adeus amigos brasileiros, né? Agora é a hora da você e a família e você desenrolar sozinho com a família. Então, à noite eu saía com a minha família. Eu tive a sorte de a família que eu fiquei, ela era muito amiga das outras famílias que os meus amigos ficaram, né? Então, a gente, sempre que a minha família saía, ela saía para lugares que os brasileiros também estavam. E a gente saía todo mundo junto. Era como se os brasileiros fossem a novidade da cidade, né? E aí a gente saía todo mundo junto e meio que à noite estava todo mundo junto. Mas durante o dia nós tínhamos também uma agenda dentro dessa cidade, né? De coisas que a gente precisava fazer. E é aí que vem o trabalho voluntário. A gente cumpre uma carga horária de trabalho voluntário, né? Lá assiste palestras sobre liderança, conhece empresas importantes daquela cidade, conhece a prefeitura, prefeito, né? Pessoal da política. Inclusive, tem uma foto bem engraçada minha que eu não coloquei aí, que sou eu conversando com o prefeito, o ex-prefeito, na verdade, em português. Ele aprendeu português sozinho, lendo Machado de Assis, Jorge Amado, e aí a gente ficou horas conversando, e essas experiências são muito interessantes.
A gente foi para esse almoço na casa dele, fez um almoço tipicamente brasileiro, né, com arroz, feijoada, toda aquela coisa, que inclusive a comida é uma das coisas que para mim eu mais senti falta, porque a comida de lá é muito diferente, né? Anyways, Lívia. Tenho sim, Lívia. Tenho contato com a minha irmã da Family. Ela passou um tempo fora dos Estados Unidos, estudando na universidade fora, e agora ela retornou. Mas a gente sempre mantém contato no Instagram. De vez em quando a gente conversa. Esses dias a gente conversou. A mãe dela estava com Covid e tudo. E, assim, é um contato que você não perde. Você tem ali, eles me deixaram bem à vontade para quando eu quisesse voltar, ficar na casa deles, né? E é muito bom isso, porque você sabe que você, se você precisar e se você quiser, você pode ir, né? E eles foram muito legais. Aí, Washington DC, né? A grande imagem. E as outras duas são de trabalhos voluntários e trabalhos que a gente apresentou junto com todos os colegas, né? A gente vai e não fica sozinho, em Washington, principalmente, né? No interior a gente fica com a família e com uma coordenadora, e em Washington nós temos 6 coordenadores. Então, esses coordenadores, eles mediam todas as palestras, tem um momento para a gente se distribuir em grupos e fazer trabalhos e apresentar trabalhos. E quando a gente voltou da cidade do interior, a gente tinha que apresentar como era aquela cidade do interior, que foi que a gente aprendeu lá, como foi nossa experiência, o que a gente sentiu naquela cidade, né, e tudo isso. Eu vi essa modalidade, Júlio, e eu acho bem interessante. Inclusive, eu não sei se é exatamente essa, mas tem uma aqui na cidade que o pessoal está mandando, se eu não me engano, é ASF. O pessoal está mandando gente de fora para estudar aqui. E eu achei bem interessante. Quem começou a organização foi o Jovem Embaixador 2018, que é um amigo meu. E aí, sempre tem alguém por aqui. Teve um menino que veio da China, teve uma menina que veio da Espanha, e eles estão sempre procurando casas para ficar. Até me perguntaram se eu não queria adotar um estrangeiro em casa da Espanha. E aí, infelizmente, eu não pude receber, mas sempre tem, sim, esse tipo de intercâmbio. Eu não conheço nenhum programa específico de troca. Eu conheço esse que eles vêm para cá, mas de troca eu não conheço. Mas eu acho que deve ser interessante também. Talvez por ser trocar dentro da casa, né? Talvez seja um pouco invasivo, mas toda experiência é válida. No final, a gente sempre tem, no final do programa, né? Última semana, tá todo mundo choroso. A gente sempre tem experiências que são, acho que eles são destinadas, assim, para ser no final, porque são as grandes experiências do programa. Então, tem aí a foto na Casa Branca, do Departamento de Estado, né? Então, a gente conhece esses lugares que são importantíssimos em Washington, que são lugares políticos. Eles pedem, no final, quando a gente está terminando o processo de organizar as coisas para a viagem e tudo, eles pedem que a gente leve uma roupa formal, né? Porque a gente vai conhecer o Departamento de Estado, vai falar com pessoas das relações internacionais. Em Brasília também a gente conhece pessoas das relações internacionais e tudo. Então, é uma ideia de embaixador mesmo. Você está ali trabalhando como embaixador do seu país, né? Mostrando, dando bom exemplo do Brasil, tentando estabelecer relações firmes entre Brasil e Estados Unidos. Então, tem muito isso. Inclusive, a gente tem oficinas que o nosso resultado ele tem que ser aplicado no Brasil. Então, tem um projeto que a gente tem que desenvolver quando voltar para o Brasil, né? A gente trabalha nesse projeto lá nos Estados Unidos, apresenta esse projeto para algumas pessoas, para a organização, e quando chega no Brasil, a gente vai tentar desenvolver esse projeto. No meu caso, foi o projeto Highway to Broadway, que eu falei no começo, de musicais, né, que a gente apresenta, que é todo em inglês, de presença musical todo em inglês. Ele é todo feito por estudantes de língua inglesa, totalmente gratuito. E esse foi o meu projeto que eu apresentei nos Estados Unidos, e quando chegou aqui eu comecei a desenvolver, né? É um programa completamente, assim, incrível. Você muda a sua perspectiva de tudo, você traz uma nova visão para o Brasil. Você fica um pouco triste quando chega, mas a embaixada faz um acompanhamento com você durante o mês para ver se você está bem mesmo psicologicamente, depois que você voltou. E você tem sempre esse contato com a embaixada, né? São vários eventos que acontecem durante o ano, que a embaixada está sempre fazendo e sempre convida os jovens embaixadores
de edições anteriores. Para quem quiser saber mais detalhes do programa em si, tem esse livro muito bom da Emily Boret, que ela foi comigo para os Estados Unidos, se chama Diário de uma Jovem Embaixadora, e ela conta todos os detalhes, do começo ao fim, o que aconteceu na viagem, como foi, quem foram as pessoas, né? Inclusive, ela me cita no livro. E esse livro é maravilhoso para quem quer participar da experiência, assim, conhecer a fundo. A Emily descreve bem direitinho. Esse livro tá na Amazon, tá? Se eu não me engano, quando eu olhei para fazer o slide, ele estava por R$ 10. Então, é um valorzinho bom, né? E ele é curtinho mesmo, ele não é tão grosso. E ele fala dessa experiência de 2015. Claro que vão se renovando a cada ano, o programa vai mudando, vai levando para cidades diferentes, vai trazendo pessoas diferentes, coordenadores diferentes, mas vocês conseguem ter uma ideia, assim, geral a partir desse livro, né? Gente, alguma dúvida? Me falem aí se vocês têm alguma dúvida, tanto sobre os jovens embaixadores ou sobre o processo de intercâmbio em si, sobre universidades. Não? Alright. Então, gente, isso é o que eu trouxe para Jaque, vocês. você não teve. Oi. Oi, Júlio. Você não teve. Oi. Você não pensou em fazer a universidade lá, em ficar estudando, alguma coisa do tipo? Então, o que aconteceu comigo? Quando eu fiz o processo dos Jovens Embaixadores, eu estava no último ano, e aí eu viajei no começo de 2015. Né? Eu tinha acabado de terminar o ensino médio. E aí tinha a oportunidade do PrEP, mas aí eu estava nos Estados Unidos. Lá a gente não tem tanto acesso assim, nem tanto livro, nem tanto tempo, nem tanto tempo, nem tanto acesso à internet. Então eu acabei perdendo o processo do PrEP, né, do estudar fora. Acabei, assim, passou despercebido e eu acabei não fazendo. E também quando eu estava lá, eu tinha passado em letras na universidade aqui, e aí eu estava lá e minha mãe me matriculou aqui. Acabou que ela fez a matrícula e quando eu voltei eu já estava matriculada, já estava começando o semestre e eu já fui direto para a universidade. Não tentei fazer nenhum sanduíche da graduação lá. Eu foquei mais em trabalhar mesmo, eu voltei e já comecei a dar aula junto com a universidade e agora na pós é que eu estou querendo ver se eu consigo fora, né? O mestrado, o doutorado em países diferentes. Perfeito, perfeito. Agora, nesse momento, você está falando de onde? Nesse momento eu falo do Juazeiro, no Muito bem. Ceará. Eu acho que eu gostaria de fazer um intercâmbio para ir, mano, porque aqui em São Paulo tá mó frio, cara. Aqui tá muito quente, principalmente quando chega agosto, setembro, eu tô aqui suando. Oh, meu Deus, quem me dera. Como posso me inscrever nos Jovens Embaixadores? Gabriela, pelo site do Facebook, tá? Lá você vai encontrar, na página deles, eles sempre disponibilizam um link. Eles ficam fazendo videozinhos também. Vai lançar, vai sair dia tal. E aí, sempre que lança, eles colocam o site lá. A edição desse ano, eles já encerraram as inscrições. Então, você pode tentar no próximo ano. Porque as inscrições, geralmente, elas são junho até agosto, né? E aí, próximo ano, você consegue se inscrever. Então, já fica ligada. Quando chegar aí por volta de junho, você já vai dar uma olhada no Facebook que você vai encontrar o link. Qual área eu escolhi? Eu fiz letras na Universidade Regional do Cariri, letras português e inglês. Então, eu estudei literatura tanto da cultura inglesa quanto da brasileira e portuguesa. Então, eu tenho uma dupla habilitação aí, basicamente duas graduações, uma em português e uma em inglês, né? Na modalidade que a gente faz aqui na Universidade Regional. E hoje eu trabalho com literatura japonesa. Meu trabalho de conclusão de curso foi em literatura japonesa.
muda muito os documentos necessários de uma graduação para uma pós? Eu acho que para a graduação são mais documentos, Felipe. A pós ela é bem mais tranquila. A pós não vai ter o teste de vestibular, entre aspas, né? Não vai ter aquele teste de antes, preparatório. A pós vai ter a proficiência, vai ter todo aquele processo de cartas, né? E você vai responder o formulário e uma entrevista. Então, é basicamente isso. Não tem tanto aquela cobrança com relação ao teste de proficiência do inglês, aquele pago, né? Geralmente, para pós, a universidade te dá o teste. Por exemplo, a do MEC, eles mesmos realizam o teste no consulado. E a graduação não, você tem que ter o teste por fora, né? E tem que fazer o teste de área, né? Acredito que se você for estudar na área de ciências biológicas, então você tem um teste específico, na área de humanidades você tem outro teste específico, né? Depende muito da universidade também. Mas eu acho para pós bem mais tranquilo do que para a graduação. Mais alguma pergunta, pessoal? Olha, pelo visto, eu acho que não, porque o pessoal, durante a palestra, durante a aula, perguntou muito. Espero... Eu ia falar justamente O isso. pessoal perguntou Foi a bastante. palestra com maior participação, já. Uhum. Show de bola, show de Parece que bola. aos poucos a gente foi batendo os recordes. Sim. Realmente. Ai, que coisa boa, gente. Tipos de curso. Seria tipos de curso para graduação? Depende muito. Geralmente é por área, tá? Não é por curso em si. Você procura a área que você quer fazer e aí você faz o teste para aquela área. Quando você entra na universidade, você tem que escolher se for a graduação, qual é o curso específico que você quer fazer. Nos Estados Unidos é bem diferente daqui. Então, eles têm um curso e tem um minor, por exemplo. Você pode fazer duas coisas completamente diferentes. Você pode fazer, sei lá, um curso em contábeis com um minor em inglês ou em francês, né? Então, você meio que sai com duas graduações também. É bem interessante. Eu vi um que, tipo, também faz cursos para você aprender um idioma, dependendo do país. É que eu não lembro o nome, mas tem um que você pode ir para, tipo, fazer curso para aprender um idioma. Sim, tem sim. Inclusive, se vocês estiverem procurando, no Estudar Fora também tem. São cursos de verão, geralmente, são programas de verão. Você vai para estudar o idioma, passa um tempinho, depois retorna. Só um detalhe com relação a essa bolsa do MEXT, que eu esqueci de falar para vocês, é que se você está aplicando para a bolsa do MEXT e você não sabe japonês, você só não pode zerar a prova de japonês, mas quando você passa, eles te dão 1 ano de curso gratuito de japonês. Então, você consegue desenvolver a língua lá mesmo, estudando com os professores que a universidade vai disponibilizar. É bem legal. Ok, pessoal. Então, muito obrigada. Foi ótimo estar aqui conversando com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem ficar à vontade para conversar comigo no Instagram, tá? Vou deixar aí no chat Eu ia disponível. falar para deixar o Instagram agora. Isso. Eu não coloquei no slide, esqueci, mas eu vou deixar no chat disponível para vocês. Podem me perguntar, podem ficar à vontade. Eu sempre respondo, às vezes eu demoro um pouco, porque é uma correria muito louca, mas eu sempre respondo. E caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade, não tenham medo de perguntar, que a gente está aí para se ajudar mesmo, né? Então, queria agradecer a Sara, que fez esse contato, né? Maravilhoso. Adorei estar aqui com vocês, a Mari também. E espero que vocês vão atrás dos sonhos de vocês, que vocês conquistem o que vocês querem, que a gente consegue sim, né? Não é porque a gente não tem recursos financeiros abundantes que a gente vai deixar de estar fazendo alguma coisa, né? A gente consegue sim, a gente consegue aprender inglês sozinhos, a gente consegue fazer tudo que a gente precisar para isso e dar o nosso melhor, e o nosso melhor é suficiente sim, né? A gente consegue com certeza. Então eu vou deixar aqui para vocês o Instagram, e aí
vocês me falam, tá? A Gabriela Ok, eu já perguntou sobre intercâmbio coreano. Gabi, eu não lembro o nome da bolsa, mas tem sim lá no Estudar Fora, tá bom? Alright. Obrigada, gente. Eu espero que o pessoal tenha gostado e se motivado tanto quanto eu, Nós que porque agradecemos, viu? eu fiquei muito motivada a fazer meu doutorado fora do país. Infelizmente, por mais que a gente more aqui em São Paulo e as coisas sejam um pouco mais fáceis, a gente não conhece, não é divulgado pela mídia, essas bolsas que eu nem imaginava que tinha. Então, muito obrigada por essa ponte. Eu espero que o pessoal tenha aproveitado. Eu acho que aproveitou muito, fizeram muitas perguntas. Eu espero que o pessoal tenha se motivado a aprender inglês, a se esforçar na escola, a fazer trabalhos voluntários, porque é um dos pré-requisitos. E eu acredito que todo mundo aqui é muito, muito capaz de conseguir fazer uma graduação, um intercâmbio, um doutorado e até um mestrado lá fora. Então, muito obrigada. Quando quiser, a próxima vez, se você quiser fazer uma aula dessas, quem sabe, fica à vontade. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo. Eu me motivei mais.